Porque com 12 anos de idade, eu comecei a ter uns sintomas muita dor na minha barriga, no abdômen, uma dor insuportável. E aí, eu me lembro da minha infância, minha mãe, meu pai, em volta, disse, toma um chá, faz isso, né, toma aquilo, mas nada passava, né. Aí chegou um ponto na minha vida, é normal, né, viver com isso, mas era uma dor insuportável, desde criança. E aquilo foi se agravando de uma forma, quando eu cheguei na minha fase de adolescência, eu era extremamente magro e cansado de passar por médico, né, de fazer exames, assim, quem sabia o que tu tinha, várias tentativas várias. A minha adolescência, as lembranças, assim, que eu tenho, segurando na mão da minha mãe, saindo e entrando de consultório médico. Isso é desgastante. E eu me lembro da minha revolta, chegou um tempo, assim, que todo mundo que olhava pra dizer, não, tu não tem nada. Nossa. Consegui identificar, não consegui identificar. Tipo, é birra. É isso, Olha criança, adolescente, tu não tem nada. E chegou um ponto assim que eu coloquei na minha mente, eu nunca mais vou em médico. Eu nunca mais vou procurar médico. E eu cresci com isso, né? Saber de entrar para dentro do consultório e tentar convencer que tu tem alguma coisa e fazer um monte de exame e não achar nada que tu tinha. Né? E aí, em muito recente, 2013, eu tive uma crise, 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu tive uma crise insuportável. Insuportável. E eu caí de cama, e era uma dor que eu não sei te explicar a dor que eu sentia. É absurdo. É um absurdo. E com aquela mente feita, não vou em médico. Sim. Vamos desabonar o que eu tô falando. Exatamente. O que eu acho que o desgaste é tu ir e ter que contar a mesma história sempre. Isso é o pior. E assim, porque tudo que eu queria é que alguém me dissesse o que eu tinha. Eu não queria, nem me importava em ser curado, mas saber contra o que eu tô lutando. E ninguém descobria. E aí, rapaz, nessa época em 2013, que eu senti uma dor insuportável, eu me lembro, assim, desmaiar de dor e meus parentes, minha esposa, meu pai, minhas tias entraram dentro do quarto e disse, tu tem que ir no médico. Eu disse, ninguém me leva pro médico. Ninguém vai me levar pro médico. Eu já fui, tô cansado de médico. E aí, rapaz, a minha tia, ela disse assim, não, hoje tu vai, eu vou te levar, nem que seja de arrasta eu vou te levar. Aí quando eu caí no médico, um cara me encontrou na UTI, disse assim, sincero comigo, o que é que tu tem? Esse cara, eu não sei, porque eu pesava 55 quilos, eu tenho 1,80 m de altura. Nossa, raquítico, extremamente, a anorexia era visível. Parecia que tu era um usuário de droga, assim, alguma coisa Cara, ou um soro positivo, assim. porque era extremamente magro. E ninguém sabia o que eu tinha. E aí, eu caí nas mãos na UTI do Hospital Conceição, mesma coisa, disseram pra mim, então não tem nada. Se vê, tu não tem nada, não aparece nada. O exame está tudo certo contigo, não aparece nada. Aí aquela coisa de olhar para os parentes, eu falei para vocês. Eu já sabia, é isso. E, cara, depois, eu acho que um ano depois, eu tive uma crise muito pior. Muito pior. E fui carregado pro médico, né? De novo. E aí sim, diagnosticou um doutor Afonso Malman, que hoje é falecido, que é chefe do Hospital Conceição. Ele diagnosticou através de um exame que a gente chama de colonoscopia. E disse assim, cara, tu tem síndrome de Crohn. Aí já tinha um nome para a doença. Sim, já tinha um norte, não pensar e tal. E aí eu fui pesquisar o que é síndrome de Crohn. Não deu um Google. Sim, eu nunca ouvi falar disso, né? Síndrome de Crohn, cara, o que é isso? E tomei um choque quando ele disse assim, e não tem cura. Ele me tratou por eu acho que mais um ano ou dois, com mesalazina, que é um comprimido muito grande que tu come. Mas aquilo não tinha efeito nenhum e eu continuava piorando. Cada dia pior. E aí, o doutor Afonso acabou falecendo nesse meio tempo, né? Ele faleceu e eu caí de novo na emergência do Hospital Conceição. Mais uma Recomeçar tudo de novo. Aí ele já tinha falecido. Não tinha informação. Não tinha. Aí a nova chefe da chefe que a gente chama da proctologia do hospital era uma nova médica, a doutora Daniela Kopp. E aí eu costumo dizer que essa parte foi um agir de Deus, assim. Que bênção. Sim, porque uma coisa é tu ouvir de Deus desde criança, assim, que Deus tem um plano na tua vida, né? Que Deus, ele vai te usar de alguma forma e tu lutar contra uma doença essa vida toda e ao mesmo tempo ouvir promessa.
Agora você pega um cara extremamente magro, ninguém quer dar emprego. Você olha no biotipo do cara, você pode ser um profissional, porque a aparência de doente, sim, totalmente amarelo, anêmico. Então eu tinha até essa dificuldade, até na minha vida financeira isso foi um abalo, era horrível. O meu relacionamento com a minha esposa, foi uma pessoa que desde o primeiro dia de casado, ela amanheceu comigo na UPA, Nossa. né, desde pela primeira semana, né, de casado. Então eu comecei a sobrecarregar todo mundo, né, Sim. com a doença, porque uma pessoa doente ela não sofre sozinha, né? Sim. Ela vai incluindo a pessoa. Você vai fazendo aquele sofrimento. Só que a pessoa que é doente, ela tem noção disso. E chega um tempo que ela prefere realmente, às vezes, sofrer sozinha, não chama em mim, que ela não quer. Ela se sente como um peso. Isso, incomodando. Incomodando. Eu tenho uma pergunta, Léo. Porque tu sempre foi envolvido com essa questão religiosa, Sim. né? E por não haver, por exemplo, muita informação a respeito da tua doença, não surgiu tipo questionamento tipo os amigos de Jó lá, será que não é pecado? Será que não é? Muito, né? Eu ia falar que eu era viciado em... alguma coisa assim. Tipo, tá com alguma coisa escondida. Ou naquela... Ou tu mesmo que pensasse. Sim. Crack. Cocaína, As duas, né? O crack é mais complicado. Esse cara E tu mesmo, assim, na tua peregrinação de fé, não pensou, pô, será que eu não tô deixando de fazer alguma coisa? Muito questionamento. E essa parte que tu tá tocando é muito importante, porque a gente, como cristão, a nossa base é a fé, né? Sim. A nossa base é fé, a gente sabe que sou de uma família, meu avô era pastor de igreja, meus parentes, meus tios, todo mundo é crente desde que eu me conheço por gente. E aí tu ouve falar de Deus, do poder de Deus, mas tu não consegue ter essa experiência, aí tu acaba te frustrando, né? Poxa, cara. E era engraçado, cara, porque todo culto Deus falava comigo. Sim. Era todo culto Deus falava comigo, você tem uma obra na tua vida, eu vou te usar, né? E aí desde criança eu nasci ouvindo isso, tem um ministério na tua mão. Ótimo, a primeira vez eu tinha 11 anos, né? Tá? A gente se joga, acredita, tu mergulha naquilo, tu pensa naquilo o dia inteiro. E aí depois você com 20 e poucos anos, ouvindo a mesma história e cada vez mais doente, aí tu começa a colocar Deus contra a parede. E a gente como pecador faz isso. Sim. E é um dos grandes erros da vida da gente. Mas não tem outra... a tua vida não vai para outro rumo a não ser esse. Sim. Mediante a circunstância. E até começar a questionar. E até a questão da nossa fé, eu não sei se você já percebeu, pelo menos hoje a gente consegue olhar para trás e perceber algumas coisas, mas a fé que nos foi ensinada, ela é muito resolutiva. Então a gente celebra o milagre, tipo cura. Mas, poxa, uma criança suportar, né? Já é um milagre. É um milagre. Você pensa, pô, tu suportou dos 12 até os 25 sem ter informações, sem ter um medicamento. Lutando contra algo que tu não sabia. Que é mais milagre do que esse, né? A resistência também é um milagre. E a mente continuar, claro, nesse meio tempo a gente acaba se descobrindo até meio fora da casinha, algumas situações. A cara, isso é tudo fruto de um todo, né? Porque eu olhava para meus amigos, eu me sentia totalmente inferiorizado. Em todos os aspectos. Todos os aspectos físicos, porque eles podiam brincar, correr, fazer educação física. E eu vivia com dor. A minha vida era ter dor desde a minha infância. E aí, rapaz, eu me lembro que tanto Deus falava comigo de várias maneiras. E a minha esposa teve uma situação em 2011. Eu recém tinha casado. Eu estava muito doente. E ela chamou o irmão para orar por mim. E eu cometi um erro e eu me arrependi disso já. E já pedi perdão para Deus. Quando o irmão começou a orar. E ele começou a profetizar na minha vida, eu disse, não. Para, chega. Cara, chega. Eu não suporto mais. Eu ouço isso desde que eu tinha 11 anos. Eu tô cada vez mais doente. Não, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso e ele vai... Seu irmão, por favor. Eu já estava aceitando assim que a qualquer hora eu ia morrer, porque eu era muito doente. Sim. E minha esposa ficou com vergonha aquele dia, né? Depois que passou também, Deus... Mas eu já comecei a chegar num ponto da minha vida que eu já começava a questionar até a minha fé. Sim. Tamanho era o sofrimento que eu vivia. Para a segunda crise. Para a segunda crise em 2013, foi muito feio. Foi horrível. Você foi carregado, né? Fui carregado. Aí quando eu cheguei no hospital, na UTI do hospital, e aí nesse meio tempo eu tinha um problema com meu pai, assim. Eu não conseguia perdoar o meu pai, né? E aí, a Mônica como psicóloga pode me dizer melhor isso, mas a minha médica, a única explicação que ela tinha para me dizer assim, tu desenvolveu um trauma.
de infância que desencadeou a doença de Crohn. Pode sim. Que essa doença inflamatória era de um trauma de infância. Mas eu não sabia dizer o que era. Eu tinha muita mágoa, né? E, cara, essa segunda crise, caí no hospital. Na emergência não tinha lugar pra mim. E eu, brigado com meu pai, já sem falar com ele, eu acho que é 1 ano sem falar com ele. Sem se conversar. Sem conversar com ele. E eu caí na emergência do hospital, não tinha leito, eu tive que ficar dormindo no chão, até que encontrasse um leito pra mim. Então no chão do hospital, muita dor. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Essa crise foi assim um processo de Deus para trabalhar na minha vida. E eu tô ali no chão com muita dor, sem conseguir falar. Meu pai chegou no horário de visita, que tu tinha aquele tempinho que tu entrava para visitar rapidinho, né, na emergência. Meu pai começou a gritar, desesperado daquela emergência. Cadê o meu filho? Eu trouxe ele nos meus braços, eu não acho, porque meu pai já tinha circulado tudo, mas não me viu, e eu tava nos pés dele. Ele tava pisando em cima de mim e gritando, cadê o meu guri? Porque ele não me reconheceu, o estado de magreza, de morte que eu tava, né? E aí eu vi o meu pai começou a chorar muito, né? Ele urrava chorando. Ele disse, eu não acredito que vocês perderam meu filho. E forte isso. Cara, ali Deus começou a lhe curar. Sim. Cara, eu odeio um cara que morreria por mim, né? E ali eu comecei um processo de perdão do meu pai. Aí eu consegui pegar na perna desse pai, eu tô aqui. Ele me ergueu, porque meu pai é muito grande, tem 2 metros e pouco de altura. E se eu vou te levar pra casa, tu não vai mais ficar aqui. Meu Deus. E correu, e quando ele tentou sair na porta, o médico disse, não, pai, pelo menos aqui ele vai ser atendido. Em casa ele vai morrer. Aqui ele tem uma esperança, deixa ele aqui. Aí, meu pai chorou muito, cara, e devolveu no chão, saiu desesperado pra fora, né? Desesperado. Ganhei alta. Já sabia então que eu tinha, né, síndrome de Crohn. E essa médica, a doutora Daniela Kopp, ela entrou na emergência e disse assim pra mim, eu vou te salvar. Eu vou salvar a tua vida. Tu tem síndrome de Crohn, uma doença inflamatória, não se trata mais com o remédio que tu tá usando. É um remédio muito antigo, ninguém mais usa. Surgiu um medicamento novo nos Estados Unidos e eu vou conseguir ele pra ti. Então aquilo me acendeu uma esperança, eu já me sentia furado. Eu já comecei a ver assim, cara, eu com peso, eu poder ter saúde. E eu coloquei aquilo no meu coração, disse, ela vai me salvar. Começou o processo com essa doutora Daniela, Daniela Kopp. E aí ela disse assim pra mim, eu vou te inscrever nesse programa americano, vai vir uma injeção dos Estados Unidos pra ti. E essa injeção vai te curar. Essa era a parte boa. Mas a parte ruim era, isso que pode demorar muitos anos pra vir. E daí ela começou a chorar. Pode ser que não dê tempo de Ela se salvar. desesperou. Ela se desesperou. Pode ser que a injeção não chegue, essa vacina não chegue a tempo de te salvar. E eu me desesperei, né, cara? Mas eu vou te escrever igual ela, assim, vamos ter fé. Ela disse, pode ser que leve 1 ano, 2 ou até 3 anos. Mas não conta com isso pra agora. Ela me inscreveu e dentro de 2 meses a injeção chegou na minha casa. Glória a Deus. Literalmente ela te salvou. Me salvou, um agir de Deus. E aí, esse medicamento ele tem que ser entregue numa câmara fria, numa caixa de sojeta, né? Complexa. E daqui a pouco ela me liga, 2 meses depois, assim, Cleo, ela me chamava de Cleo, a tua medicação tá na frente da tua casa, eles estão procurando teu endereço. Ela começa a gritar e chorar. Se tu vai ser salvo, essa medicação vai te salvar. Glória a Isso Deus. foi lançado nos Estados Unidos, é a única coisa que cura inflamação que tu tem. Meu Deus, que benção. E eles estão aí, e eu comecei a chorar, disse pra Josi, eles estão me procurando. Cara, desceu, eu apliquei a primeira injeção na minha barriga. Eu tive uma coisa que eu não tinha desde criança. Fome. Vontade de comer. Fome, vontade de comer. Apetite, assim. A vontade de comer. Porque eu não comia nada. Rapaz, eu disse, meu Deus, aquilo começou a puxar na minha barriga. Eu sentia que aquilo me... Eu disse, Josi, essa injeção vai dar certo. Que benção. Primeira injeção, já fui procurar emprego. Eu vou ser curado. E já fiquei trabalhando na Rádio Amizade, que eu fiquei um bom tempo da minha vida. Cara, e aí nesse meio tempo, eu fui convidado para cantar em Santo Augusto, na Igreja Batista Betel de Santo Augusto. E meu irmão, que é o Cid, foi convidado para pregar e a gente foi junto. E quando a gente chegou lá naquele culto, tinha uma missionária de Taquara pregando. Só que eu não conhecia, nem ela me conhecia, a gente não se conhecia. Eu cantei. E aí quando eu falei lá no início pra ti que eu já estava cansado de ouvir profecia, de promessa, eu ainda estava assim. Eu já estava um pouquinho menos, mas eu ainda estava, eu não queria. Eu acho que eu não acreditava mais, sabe? E naquele culto foi uma bênção, aquele culto foi
E aí, quando a missionária começou a pregar, ela disse assim, o cantor tá no culto ainda? Ela disse assim, e aí disse assim, começou, Guimau. Mesmo filme. O mesmo filme que eu vejo desde 12 anos e a minha vida tá cada vez pior. Tu usava sempre as mesmas expressões também, sabe? Sim, Já falava com uma coisa religiosa. É. Só que aí, eu já tinha feito a primeira injeção, né? Aí ela disse assim, cantor, onde tu tá, fica de pé. E eu não fiquei. Tava no púlpito, mas eu não fiquei de pé. Eu baixei a minha cabeça e ela disse assim, Deus me manda entregar algo pra ti. Eu baixei a minha cabeça e disse, Senhor, eu não aguento mais. Quantos anos o Senhor fala comigo? Eu não vejo as coisas acontecer. Mas não é por falta de esforço, porque eu sempre fiz a minha parte. Questão financeira, questão para aprender, para evoluir, questão espiritual, eu nunca deixei de acreditar. Mas eu já estava cansado. Ele disse assim, na minha mente, Senhor, se é tu que está falando comigo hoje, vamos colocar as coisas bem certas, assim, se realmente é tu que fala comigo esse tempo todo, não fala comigo. Fala com a minha esposa. Rapaz, naquele momento, ela disse assim, a tua esposa está no culto? Meu Deus. Aí eu fiquei de pé, disse, ela tá no culto. Fica de pé, onde é que tá? Não vou falar Contigo. Vem tu aqui, vem a esposa dele aqui. Colocou a minha esposa e minha filha já era nascido. E disse assim, a obra que eu tenho na vida dele é muito grande. Que Deus. E aí, como que eu não vou acreditar agora? Você entendeu? Removeu qualquer tipo de questionamento que pudesse. Tirou aquela falta de fé que eu já estava me tornando uma pessoa incrédula. Porque, poxa, tu sofreu 20 e poucos anos da tua vida. Ouvindo uma promessa. E tu não quer mais ouvir. Tu tá indo na igreja, tu já nem sabe por que tu tá indo, mas tu Vai no automático. vai no automático. Vai sem muita expectativa. Sem expectativa nenhuma. E Deus, ele me dá agora uma prova instantânea e real de que ele sempre ouviu. Né? Que mesmo tu não acreditando, ele nunca deixou de acreditar. Nunca. E naquele dia, eu renovei o meu propósito com Deus. Deus usou aquela irmã e disse assim, a tua voz será ouvida no Brasil inteiro, no mundo inteiro a tua voz vai ser ouvida. Onde tu não conseguir ir, tua voz vai chegar. E eu vou salvar e eu vou curar pessoas através da tua vida. E aí, Deus falou aquilo comigo, a gente voltou daquela viagem com outro pensamento, com uma nova fé renovada, porque quando Deus, ele não tem a obrigação de se materializar para ti, Sim. de falar aquilo que você quer ouvir ou de te provar que ele existe. Mas por uma misericórdia tão grande, às vezes ele nos alcança. E Deus sabe que até onde vai o limite da tua fé e aonde tu precisa de uma nova evidência dele na tua vida. Para que você recarregue a tua energia para te continuar caminhando. E eu acho que Deus fez isso porque ele sabia como eu não iria aguentar. Um combustível. Eu não iria suportar o que eu suportei depois disso, a questão das próximas internações, se ele não tivesse falado comigo. Voltei, estava usando já a medicação, já estava ganhando peso, já estava trabalhando agora, tudo certo, a vida parecia que ia alinhar. A médica disse assim para mim, vai chegar um momento que você vai ter que fazer cirurgia, porque a injeção que tu toma, ela vai estabilizar a inflamação, mas a estenose, ou seja, que torceu o teu intestino, necrosou, isso é só com cirurgia. Ela disse assim, mas eu não consigo medir o tamanho da cirurgia e nem quando o intestino tem que tirar, porque a colonoscopia, que é a câmera, não passa. Não passa nesse... Tá obstruído. Está obstruído, então eu não sei te dizer. Mas ela disse assim para mim, mas certamente é 15 centímetros de intestino que tu vai tirar. Ok, fui para a primeira cirurgia para tirar os 15 centímetros. Era todo o intestino grosso que estava comprometido. Então ela fez uma colectomia total, que é tirar todo o intestino grosso. E aí veio o fator surpresa, que no final da cirurgia, ela emendou, fez a cirurgia, tirou todo o intestino e deu um vazamento, uma barectomia, porque era muito curto que ela tinha para emendar um no outro, né? Sim. O que sobrou de Muito intestino. delicado. Era muito curto. Então vazou e eu tive uma barectomia na primeira vez que eu fui operado. Então, a barectomia é aquela infecção generalizada, né? Se tu tem quando alguma coisa vaza de fezes dentro do teu organismo. E aí eu ia morrer em menos de 24 horas. E já tinha passado quase 20 horas de cirurgia, então tinha que ser operado naquele instante. 4 horas. Em 4 horas. E eu comecei a tremer de barectomia e de febre. E a médica veio, vazou, estourou a intestino, não deu certo a cirurgia. Abriu de novo. Tá pra falecer com o carro. E aí abriu de novo e colocou uma bolsa de colostomia. E aí disse assim pra mim, você vai ter que usar essa bolsa de colostomia o resto da tua vida.
porque não tem onde emendar o teu intestino. Então, tu vai ter que fazer dessa bolsa a tua melhor amiga. E aí, aquele processo todo de hospital, depois, e aí eu vim para casa com a bolsa de colostomia. Para mim, foi desesperador o primeiro mês, né? Até se adaptar. Adaptação. Mas aí eu comecei a ganhar peso, né? Que eu era extremamente magro, então eu comecei a aceitar a bolsa por esse fator. Que eu já não sentia dor, mas tinha bolsa. Opa, melhor usar bolsa do que sentir dor, né? Só que daí, 2 anos depois, aquela emoção Sim. já acabou. Agora tu tem uma realidade na tua frente. Um cara de 30 e poucos anos que carrega um saco de fezes. Não existe uma palavra bonita, é isso. Que estoura, que te suja, que fede. E agora eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava na noite na Rádio Amizade e de dia eu trabalhava na Assembleia Legislativa com o deputado Fichinho. Mas nenhum dos dois sabia que eu usava bolsa. Ninguém sabia, porque eu, quando botei a bolsa, na verdade, que comecei a tava de férias, aliás, na Amizade, tava de férias, botei a bolsa no meio desse processo. Fiquei uns dias a mais, expliquei pra ela, mas não contei, vim usando bolsa. Não falei. Então ninguém sabia, a não ser a minha mãe e minha esposa, minha família, que eu tava usando bolsa. E aí, vida normal, seguindo tudo normal, me deram auxílio doença para mim ficar recebendo auxílio. Fiquei 1 mês, né, devolvi, não queria saber dessas coisas. Queria trabalhar. Eu sempre quis trabalhar. E eu entendi que foi a melhor coisa que eu fiz, que eu não fiquei em casa dando força para aquela doença, para aquela bolsa que me atormentava. Cara, quando fechou 2 anos de bolsa, eu tava tomado de depressão. Porque eu cansei de ser o personagem na rua, fingir que eu tava bem e chegar em casa e tratar todo mundo mal em casa. Eu não me suportava mais. E aí, numa sexta-feira de manhã, eu indo para trabalhar na Assembleia Legislativa, né, tomei um banho, sempre gostei de andar de camisa, né? Crente, né? Gosta de andar bem arrumado. Arrumei, desci a escada da minha casa para ir trabalhar. A bolsa estoura. E a bolsa tava trabalhando muito aquele dia. Então eu me sujo todo de fezes, assim, me lava de fezes. Eu volto, tomo um banho, o segundo banho, e coloco outra roupa, desço, eu já tô no carro, pela S239 indo trabalhar. História de novo. Eu volto para casa e tomo o terceiro banho. E aí eu não aguentei mais. E aí eu me lembro que naquele dia, enquanto eu tomava banho, eu comecei a falar com Deus e eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Eu disse: Deus, eu não suporto mais. Até aqui, eu já vim de arrasto a minha vida inteira. Eu não aguento mais. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Porque eu não quero chegar ao ponto de ter que tirar a minha vida, porque para mim nada mais tem sentido. Tomado de depressão. A minha vida, todo mundo em volta de mim sofria. Como é que tá? A empresa, na emissora, eu não queria contar, porque, poxa, precisa carregar, a gente fazia muito evento, carregar um computador, né, uma caixa, eu queria levar, não queria que me visse como deficiente, então eu não falava pra ninguém. Mas quando você tá sozinho, vem à tona o teu verdadeiro eu, né? Tu não é um personagem ali, sozinho, só tu e a tua mente no travesseiro, ali tu é quem realmente tu é. E quando eu chegava em casa, eu sou um saco de bosta, sou um saco de merda, o que é isso? Aquilo pendurado o tempo todo em mim, vazava e me sujava. E as minhas lágrimas se misturou com aquela água do chuveiro e eu fiz essa oração antes: Deus, ou me cura ou me leva. E eu tomei uma atitude e liguei para minha médica naquele dia. Naquela sexta-feira, disse: doutora Daniela, eu quero fazer a reversão da bolsa. Eu disse: como é que é? Eu quero tirar a bolsa de colostomia. Eu disse: tu tá fazendo terapia, Cleomar? Se não, por que tu não começou? Eu te mandei fazer terapia. Claro, até por uma aceitação. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Sim. Eu disse: eu não tô. Ela disse: não. Tu já sabe que não tem como mexer nessa bolsa, não tem como tirar. É pro resto da tua vida. E tu vive bem. E pela primeira vez eu confrontei ela e disse assim: como que tu sabe que eu vivo bem? Quem disse pra senhora que eu vivo bem? Disse: a minha vida acabou junto com essa bolsa. Ela ficou, deu aquele silêncio naquele telefone e disse assim: então, o hospital vai entrar em contato contigo. Tu quer vir tirar a bolsa? Eu disse: sim. Tu vem sabendo que é 95% de chance de tu morrer porque tu não tem intestino para emendar. Eu disse: eu entendo isso. E como eu tinha pedido para Deus, ou me cura ou me leva, vai ser feita a vontade dele. E fui. E aí, no sábado... Mas é uma decisão seríssima, né? Muito. Tua filha... A minha filha tinha 6 anos de idade. Então, essas próximas horas depois dessa ligação, foi um dos momentos mais terríveis da minha vida.
Depois dessa ligação feita na sexta-feira e a espera pelo hospital entrar em contato comigo, que no sábado me ligou, disse assim, vem amanhã, 10 da manhã do domingo, você esteja no hospital para fazer cirurgia. Ele disse assim, não, calma, porque, né? Peraí, eu tenho que pensar. Deixa eu orar um pouco mais. Deixa eu pensar. Eu disse, não, se tu vai pensar, eu vou chamar o próximo da lista. É SUS, né? Não tem tempo para pensar. Agora. Ou é agora, ou tu vem amanhã, ou tu vai ter que esperar mais não sei quantos anos. E eu disse, eu vou. E quando eu disse, eu vou, tudo que eu olhava na minha volta dizia que era a última vez que eu estava olhando. A minha parte humana, que agora tem duas vozes na tua cabeça. Porque aquele cara que diz, não, é 100% espiritual, 100% do dia, Sim. a fé, durante as 24 horas, eu sinceramente, eu acho que não é bem assim, Gilson. Vem aquela percepção de finitude. Sempre vem... Pode ser que é o último momento, a última hora. Isso tudo veio na minha mente. Eu olhava pra minha filha, é a última, e aquela voz humana dizia, é a última vez que tu tá vendo tua filha. Pra tua mãe, pro teu pai, pra tua esposa, é a última vez. Pai, essa casa comigo é esse... Rapaz, que loucura. Ô, Léo, mas como a tua esposa e os teus familiares receberam essa notícia? Eles sabiam também que era quase que irreversível. Como é que foi pra eles te apoiar, A minha ir com a mãe, tua fé, ou como é que foi a isso? minha mãe não queria que eu fosse pro hospital. E a minha esposa dizia, tu vai tirar. Eu disse, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. E aí, eu fui. Cada passo de cada coisa que eu via indo na carona no meu pai naquele carro que eu olhava, eu imaginava, cara, se é a última vez que eu tô andando na 116 mesmo, meu Deus, que loucura. Internei no hospital. Cheguei no hospital, eles ficaram comigo primeiro, as primeiras horas, depois todo mundo foi embora. Eu fiquei sozinho. Fui pro bloco, voltei da primeira cirurgia, a primeira tentativa de tirar a bolsa. Quando eu tô no quarto, eu tive uma crise de pânico, que eu nunca tinha tido na minha vida. Muita informação. Muita coisa. E aquela crise de pânico dizia assim, ó, vai vazar de novo e tu vai morrer. E eu me acordei e comecei a gritar desesperado. Eu disse, chama a minha médica, bota a bolsa de novo. Bota a bolsa de novo. Eu disse, não, por quê? Porque vai vazar de novo, eu vou morrer. Não, ainda não deu tempo de saber se vai vazar. Tem que esperar tantas horas, não lembro se era 24 horas ou 12. Tem que esperar fechar as horas para saber se tu tiver febre é um sinal. Eu sei que vai vazar e eu vou morrer. E eu comecei a quebrar tudo perto de mim. Comecei a quebrar tudo. Eu tenho um surto psicótico, bota a bolsa de novo. E aí me encheram de injeção e me amarraram. E eu tinha muita dor. Passou o período de teste e realmente me deu febre. E deu febre. Isso é assim, de fato. Vazou de novo. Vamos te abrir de novo. Foi aberta, fui pro bloco pra segunda vez. Segunda cirurgia dessa vez, né? Dessa segunda operação. Porque na outra foram várias. Sim. E aí, eles abriram. Tinha dado vazamento. Porque ele tira todo o teu órgão, teus órgãos pra fora, né? Pra fazer uma lavagem, quando dá esse tipo de vazamento, tu tira tudo pra fora e lava de novo. E aí, emenda e costura de novo. Aí, pela segunda vez, então, foi aberto, costurado de novo. Devolvido pro quarto. E eu de novo com aquela sensação. Meu Deus, mas por que eu vim tirar essa bolsa? Vai, vou morrer. Eu sentia de novo que tinha alguma coisa errada, tinha muita dor. E aí, esperou aquele processo de novo. A médica, tá dando febre em ti, meu Deus. Abri a terceira vez. Dessa vez não vazou a cirurgia, o intestino que estava emendado. Mas eles esqueceram um coágulo de sangue dentro. E praticamente a mesma coisa, né? Abre de novo, pela terceira vez, limpa de novo. A quarta vez, mais uma vez, deu outro problema. Foi aberto a quarta vez. Meu Deus. E aí voltei, mas esse tempo todo sem comer, desde o dia que internou, que é intestino, totalmente fraco. E aí, quando eu comecei a passar mal de novo, a médica sentou comigo e disse assim, tu não aguenta ser aberto a quinta vez. Eu vou parar de te abrir. 4 vezes. Eu não vou mais mexer nisso. Eu disse assim, acabou. Tudo que eu tinha para fazer por ti, eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer por ti. Tu não aguenta ser aberto de novo. Só que teu organismo está parado. Porque todas as vezes que tu é aberto para uma cirurgia, o teu cérebro ele entende que tem alguma coisa errada contigo. Então ele parou de funcionar os teus órgãos, porque ele acha que tu sofreu um acidente, enfim, não sei, e ele acha que tu está perdendo muito sangue. Então ele parou de funcionar. Então, e se tu não voltar a funcionar os teus órgãos em 7 dias, tu morre. E se eu não te abrir, tu morre também. Então ela tomou a melhor decisão. Vou reunir a tua família para se despedir de ti. E reuniu a minha família. Todo mundo pro hospital para se despedir de mim. Minha filha, ela avisou todo mundo. Todo mundo veio. E fazia já 6 dias que meu organismo estava parado. 5 dias que meu organismo estava parado. Então todo mundo veio se despedir de mim.
Eu abracei todo mundo, minha filha, eu sabia que a médica falou e reuniu e veio. Gente, eu fiz tudo que eu podia fazer por ele. E aí ela botou a carta na mesa porque a minha família, todo mundo ficava, meu Deus, vamos tirar desse hospital. Não adianta tirar desse hospital. Porque a pessoa que mais entende de doença inflamatória no Rio Grande do Sul sou eu. Dos médicos, eu sou a única que participa de congressos nos Estados Unidos e sabe tudo que é novidade para o tratamento. Ele não tem o que ser feito. Ele não aguenta ser aberto de novo. E se o organismo dele não funcionar em 7 dias, apodrece tudo dentro e morre. Então aproveitem esses minutos com ele e foi embora. E aí, eu nunca tinha chorado dentro do hospital. Mas aquela tarde de sexta-feira, que eu não conseguia parar de chorar. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu falava com Deus. Eu dizia, Deus, me dá a última chance. A última chance, Senhor. Eu quero que você me dê a última chance. E nessa sexta-feira, o pastor Arnaldo iria assumir a igreja de Sapiranga, naquele final de semana. Ia ser a posse dele. E ele tinha que ter uma reunião urgente com o Beto, que era o vice-presidente dele. E eles tomaram uma decisão. Vamos fazendo essa reunião no caminho até Porto Alegre, vamos orar pelo Clemar. E naquela sexta-feira os dois chegaram lá para orar por Arnaldo. Que sensibilidade, Sim. né? No coração do pastor Arnaldo. E eles foram fazendo aquela reunião durante o caminho, né? E conseguiram chegar na sexta-feira e orar por mim. Oraram por mim. No sábado, eu recebi a visita do meu cunhado, pastor Naldinho Strasser, que é pastor em Vicente Dutra. E ele chegou, a minha irmã já estava cuidando de mim, já há várias semanas. Ele disse assim, eu preciso muito orar por ti. Faz um mês, antes de eu ser internado, Deus me mostrou um óleo de unção. Eu olhei para aquele óleo e disse assim, leva esse óleo para consagrar no monte. Porque na hora certa eu vou te mostrar a pessoa que é para te ungir com orar. Olha só. E a igreja de Vicente Dutra orou por esse óleo 30 dias no monte, consagrando esse óleo para Deus. Esperando a hora certa. Esperando a hora certa. E quando ele ficou sabendo lá que a minha família foi reunida, para se despedir de mim, Deus falou com ele, agora é a hora. Vai a Porto Alegre. E ele veio, chegou no sábado de manhã. Se reuniu com a minha família que estava lá. E ainda, porque todo mundo dormia nos bancos do hospital. E disse assim, Deus me mandou vir aqui orar por ele. Com muita autoridade, ele disse assim, e ele manda eu te dizer que tu não vai morrer. E que a obra que ele tem na tua vida vai acontecer. E a tua voz vai ser usada para curar gente. Glória a Deus. E eu acreditei naquela profecia. Ele disse assim, eu vou ungir o teu pé. E eu naquela cama extremamente mal. Ele orou por mim, ungiu o meu pé, ungiu a minha cabeça. E foi embora. Meu organismo estava sem funcionar. No domingo ia fechar os 7 dias. Então era a minha sentença, né? Sim, era a última. Era a última. E eu me lembro que a minha irmã amanheceu aquele dia, até que eu pegasse no sono lendo o livro de Salmos para ele. Querido. Ela lia todo o livro de Salmos. Meu irmão, se tem alguém hospitalizado aí, vai visitar ele, mas não fica só lá, por ir. Enquanto essa pessoa está sendo tratada pelo médico, lê Salmos para essa pessoa. Uma suavidade na calma no ouvido dela. Você não faz ideia do poder que tem o livro de Salmos para quem está De angústia. É reconfortante. Socorro bem presente. O Salmos 91, Salmos 123, eu cheguei a criar, ano passado, lives de oração baseadas no Salmo 50 aí. É os Salmos que eu sei que através desses Salmos Deus fala com as pessoas, porque falou comigo de um jeito muito forte. E a minha irmã amanhece lendo o livro de Salmos. Clareando o dia e ela firme. Lendo. E de madrugada o meu corpo começou a tremer. Começou a tremer a minha barriga assim. E o meu pé, eu vi uma velhinha muito pequena. Um fósforo, sabe? Um fósforo aceso. Um luzeiro. Bem pequenininho, no meu pé. E aquela luz, ela começou a subir em direção à minha cabeça, e cada vez que ela subia, ela ficava mais forte. Ela ficava... E eu não sabia se eu estava sonhando ou se aquilo estava acontecendo, porque você, à base de medicamento, você tem muito... Um delírio. delírio, você tem muito delírio. E é interessante essa parte, porque tu não consegue ver o que é delírio e aquilo que realmente tu tá vendo, ou tu não consegue discernir frase e tal. Eu me lembro que durante esse processo eu fui fazer um exame, fui tirado do meu quarto para fazer um exame, e aquele dia não foi delírio. Na fila para fazer o mesmo exame de madrugada, porque é quando sobra vaga para fazer exame, entrei para dentro daquele laboratório, eu encontrei uma senhora de 93 anos de idade numa cadeira de roda, totalmente esquelética, que ela olhou para mim e disse assim, ó, o que tu tá fazendo aqui? Para que tu tá insistindo nisso se tu vai morrer?
Deixa essa vaga de exame para outra pessoa fazer. E eu tomei um susto. Quando eu acordei, eu não sabia se ela realmente falou ou se aquilo foi visual. Eu não conseguia. Mas aquela senhora me olhava com muita raiva, com muito ódio para mim. Eu disse, mãe, o que está acontecendo? A senhora viu? Eu disse, não vi ela, não vi nada. Muito espiritual, cara. Muito espiritual aquilo. E foi dias antes, nesse processo de morre não morre, isso aconteceu comigo. E todas as vezes que eu pegava no sono, eu tinha uma guerra espiritual, era uma guerra espiritual lá dentro, porque a minha parte humana dizia assim, não dorme, porque tu não acorda mais, porque tu vai morrer. E então eu lutava e ao mesmo tempo que a minha irmã orava, eu conseguia descansar, mas era uma guerra espiritual, dizendo assim, se tu morrer agora, lembra o que tu fez em tal. Sim, ficava aquela acusação. O diabo. O diabo vem com uma fúria para te acusar nesse processo de morte, para tentar roubar a tua fé no último segundo da tua vida. E agora tu tem duas vozes, a espiritual e o diabo falando contigo. Tu tem Deus, a tua fé e a dúvida, agindo o tempo todo. Nesses últimos instantes de vida, tu começa a fazer uma análise do que tu viveu. E parece que o diabo ele vem porque ele é o acusador. Ele te acusa de tudo que você fez. De tudo que tu fez, desde a tua infância até... E eu começava a clamar, né? O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados. E eu, ao mesmo tempo que orava, aquilo era muito forte. Era uma guerra espiritual muito travada dentro daquele hospital. E quando aquela madrugada isso começa a acontecer, aquela luz, que ela começa a crescer e vir em direção à minha cabeça, eu começo a tremer. Eu estava assim, urinar já há 7 dias. Eu tive vontade de ir no banheiro. E eu acordei a minha irmã, eu disse, Cleia, por favor, me leva no banheiro. Eu disse, no banheiro. O que está acontecendo? Tá com vontade de ir no banheiro. Ela começa a chorar. Jesus te curou. Glória a Deus, se tentar só Tá curado, o teu organismo está funcionando. Sim, tá funcionando, eu tô vontade do banheiro. Eu senti que eu tinha sido curado naquela madrugada. E ela correu, chamou o médico, disse, olha, tá com vontade de ir no banheiro. Então ele foi curado. Olha só. É um milagre, a enfermeira dizia. É um milagre. Glória. Porque a minha barriga, ela estava já inchando, né? Eu era magro, mas aquilo estava inchando. Era uma coisa de doente mesmo. De doente mesmo. E a médica no outro dia veio, a equipe toda de médico veio para quem tinha reunido a família um dia antes. Para mim morrer, agora se reuniram para dar alta. Graças a Deus. Pior demais. Deus me curou naquele domingo de manhã. Glória. Eu ganhei alta na segunda-feira e nunca esqueci daquela promessa. Deus vai usar a tua voz para curar a gente.